Ouçamos agora a terceira palestra com a doutora Priscila Paniagua. Introdução à escoliose e sua prevalência no sexo feminino. Isso antes. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre patologias da coluna vertebral e dar uma ênfase maior na patologia da escoliose, porque nós estamos no Junho Verde, que é conhecido como mês de conscientização e atualização sobre essa patologia. Então, esse programa foi criado em prol do Junho Verde, tá? Estou com o passador. Então, vamos exemplificar um pouquinho aqui para vocês, né? Falar bem especificamente sobre a escoliose. E nessa palestra que eu vou fazer para vocês agora, eu vou falar sobre definições e sobre várias questões mais específicas sobre a patologia. Começando na definição, a escoliose é definida como uma condição tridimensional da coluna vertebral. O que significa isso traduzindo para quem não é da área da saúde, para quem não é estudante, né? Condição por quê? Porque quando nós temos uma condição que ainda não é caracterizada como uma patologia, a gente usa esse termo, condição. Ou seja, acontece uma curvatura, mas essa curvatura ela está ali, enquanto não ocorreu ainda a deformação na vértebra, a gente não pode caracterizar como uma patologia. Então, por esse motivo, por não haver essa concordância, essa palavra é usada, condição. Tridimensional por quê? Porque ela altera o corpo nos 3 planos de vista. Então, se vocês olharem uma pessoa com escoliose de frente, vocês vão ver uma alteração. Então, aqui eu vou colocar de uma forma didática para vocês e eu vou aumentar essa deformidade, tá? Então, se vocês me olharem de frente, vocês me olhariam assim. Vocês veriam um ombro mais alto que o outro, vocês poderiam visualizar, de repente, uma cabeça mais descentralizada do meu meio. Se vocês olharem os meus braços, se eu tivesse com os 2 esticados, como eu vou ter que ficar segurando o microfone, geralmente um está mais distante da cintura, o outro está mais próximo. Geralmente uma cintura mais cavadinha, a outra mais retinha. Essas são alterações que vocês conseguem visualizar olhando uma pessoa com escoliose de frente. Às vezes, de uma forma mais leve, não vai estar tão perceptível, e outras vezes de forma mais visível, de forma mais clara. A outra alteração, a segunda, seria que se você olhasse essa pessoa de lado, você também consegue visualizar alterações. De lado, a gente consegue visualizar, principalmente, a alteração. Quando você me olha aqui, ó, eu estou reta, certo? Eu tenho curvaturas fisiológicas na minha coluna. Seria uma leve lordose aqui na cervical, uma leve curvinha, que a gente chama de lordose, aqui na cervical. Uma leve curvinha aqui, que faz uma cunha aqui na torácica, que a gente chama de cifose. Uma leve curvinha aqui na lombar, que a gente chama de lordose lombar. E aqui, uma leve curvinha em cunha também, que a gente chama de cifose da região sacral aqui. Uma escoliose, normalmente, ela vai diminuir essas curvas fisiológicas dessa pessoa que a possui. Então, você vai olhar aquela coluna e, normalmente, ela vai estar retilínea, mais retificada, que a gente fala.
Mas também pode acontecer de aumentar essas curvaturas. Se vocês visualizarem uma pessoa com uma hipercifose, ou seja, um aumento da curvatura aqui da torácica, tá? Essas são as alterações que vocês podem visualizar de lado. E quando vocês olham a pessoa de cima, vocês conseguem visualizar a rotação vertebral. Essa rotação vertebral é o que causa essa impressão de um ombro mais alto que o outro, de uma cintura mais cavada que a outra, porque ela vai rodando as vértebras em acunhamento. Então a coluna ela vai criando ali uma estrutura com base naquela deformidade que vai acontecendo ali, naquela condição que vai se apresentando ali. Importante falar também que a gente só considera a escoliose quando essa condição, ou seja, essa alteração que eu acabei de explicar para vocês, tridimensional, ela ultrapassa 10 graus no ângulo de Cobb. O que é o ângulo de Cobb? Quando a gente vai investigar a possibilidade de uma escoliose, a gente solicita para o paciente uma radiografia panorâmica. Essa radiografia panorâmica, geralmente o médico ou fisioterapeuta capacitado, ele vai fazer uma medição, que se chama essa medição ângulo de Cobb, a partir da vértebra mais inclinada superior e da vértebra mais inclinada inferior. Essas duas linhas, em algum momento, elas vão se cruzar. Quando elas se cruzam, elas dão para a gente um ângulo, uma angulação. A gente só caracteriza como escoliose quando esse ângulo é acima de 10 graus. Antes disso, a gente não caracteriza como escoliose. E essas são informações da SOSORT, tá? A SOSORT é a Sociedade Internacional que é voltada especificamente para o tratamento da escoliose. Então, tudo que há de mais atualizado a nível de estudos científicos está dentro dessa sociedade, tá? A nível mundial. Vamos falar um pouco dos tipos de escoliose, então. Nós temos a escoliose idiopática, que é a que compõe o maior número de casos. O que significa escoliose idiopática? O termo idiopática significa que ela não tem uma causa definida. A escoliose ela tem uma causa, mas ela não tem uma causa específica definida. Por esse motivo, ela é caracterizada como escoliose idiopática. Escoliose não idiopática já é o oposto dela. Significa que ela tem uma causa definida. Pode ser uma diferença de membros que essa pessoa tenha nascido, de repente com um membro mais curto. E aí isso está causando essa alteração estrutural. A gente corrige a causa e normalmente a escoliose, se ela não estiver muito estruturada já, normalmente ela desaparece. Escoliose neurológica congênita ou distrófica, né? São escolioses mais de causas neurológicas. Por exemplo, distrofias musculares, né? Não sei se vocês já ouviram falar da patologia do Shane, que é uma patologia que acaba sempre causando essa escoliose, porque essa criança, esses músculos, eles começam a se atrofiar e, em função disso, vai ali deformando aquele corpinho com o decorrer do tempo. Escoliose antálgica é uma escoliose que é causada em função de uma dor. A pessoa está com tanta dor que ela começa a se entortar por conta dessa escoliose. Ela começa a criar posturas antálgicas. O que significa antálgica? Antidor. Tá? E aí, por conta disso, ela acaba causando uma escoliose ali. Porém, se a gente vai lá e interfere diretamente na dor, a gente resolve a questão da dor, essa escoliose ela não se apresenta mais, ela desaparece. E é importante falar, né, que eu já mencionei para vocês, que 80% dos casos são do tipo idiopática, ou seja, sem causa definida. A prevalência mundial da escoliose idiopática, então, ela gira em torno de 2 a 3% da população mundial é acometida por escoliose idiopática, tá? 99% desses casos
eles requerem tratamento conservador. A gente não precisa entrar com a intervenção cirúrgica. 1% já requer indicação cirúrgica. A prevalência desse tipo de escoliose, ela é mais frequente no sexo feminino do que no masculino, tá? Isso por várias questões que a doutora Patrícia Italo Mendes, que é especialista nesse tipo de tratamento, há 26 anos atuando apenas na patologia da escoliose, ela vai se aprofundar um pouquinho mais e vai falar mais sobre essas questões específicas para vocês. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só no Brasil são 6 milhões de pessoas atingidas pela patologia da escoliose. E isso são dados que a gente tem cadastrado. A gente sabe que esse número ele é muito maior do que isso que está sendo apresentado. Quais são as possíveis causas, então, de uma escoliose idiopática? Já que ela não tem uma causa definida, o que poderia vir a causar? Déficit no sistema nervoso central. Genéticos. O que seria esse déficit no sistema nervoso central? A pessoa, ela acaba ocasionando uma assimetria do tronco cerebral, causando uma deficiência sensorial no equilíbrio. Então, por isso que no momento do tratamento, a gente não só vai interferir ali com exercícios, mas a gente também vai interferir na educação do paciente. É tão importante quanto tratar com exercício, tratar esse paciente educando para que ele entenda o que está acontecendo com o corpo dele e que a partir disso ele consiga efetivamente levar isso para a vida dele e aplicar isso no dia a dia dele. Dados genéticos, tem casos que a gente entra aí com o fator genético, aí entra membrana celular, colágeno, músculos esqueléticos, déficits hormonais como déficits vitamínicos. Tudo isso podem ser fatores causais de uma escoliose, mas não tem algo definido ainda dentro da ciência até hoje. E qual que é a principal função de um fisioterapeuta no tratamento da escoliose? É reverter esse ciclo vicioso de Stokes. O que significa esse ciclo? É ocasionado uma curvatura espinhal nessa coluna, né? Então, ocorre uma curvatura ali, é desenvolvida uma curvatura. A partir dessa curvatura, que acaba sendo desenvolvida, ocorre uma carga assimétrica nessa coluna. Se eu curvei, eu estou assimétrica, eu não estou mais simétrica. Isso aqui eu simétrica, isso aqui eu assimétrica. Se eu estou gerando essa carga assimétrica de maneira constante na minha coluna, eu estou gerando um crescimento assimétrico. Se eu estou crescendo de maneira assimétrica, as minhas vértebras, automaticamente, elas estão mais acunhadas, né? Então, se a gente olhar essa coluna aqui, por exemplo, a gente vai ver que aqui nós temos um espaçamento, não sei se vocês conseguem todos visualizar, mas aqui nós temos um espaçamento entre uma vértebra e entre outra vértebra, que é o famoso disco intervertebral. Quando a gente tem uma pressão dentro nessa estrutura da coluna, a gente acaba causando um acunhamento. E aí que entra a questão da deformidade vertebral, que aí a partir dessa deformidade, conforme isso fica muito constante por muito tempo, acaba causando uma deformidade a nível de vértebra e a partir disso a gente considera uma patologia, tá? E aí sai de uma condição para uma patologia. Classificação e progressão. Essa tabela ela foi retirada do guideline da SOSORT, que eu já mencionei para vocês. E aqui eles falam quais as intervenções que a gente tem que fazer mediante os achados daquele ângulo de Cobb que eu expliquei para vocês como é que é encontrado, tá? Então, de 10 a 20 graus é considerada uma escoliose leve. Então, a gente vai ali tratar com exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. Bom, 21 a 35 graus, a gente já considera aí uma escoliose moderada. E hoje,
nos estudos mais atuais, que ainda não estão publicados na SOSORT, mas que possivelmente eles vão atualizar esse guideline logo mais, porque o guideline é de 2016, a gente já considera, já está intervindo com o uso de colete nesses graus aqui, mais moderados, que é para evitar que aquele ciclo que eu acabei de explicar para vocês, ciclo vicioso de Stokes, que ele se desenvolva. A gente vai trabalhar principalmente pensando em frear essa progressão, porque toda escoliose é progressiva. Tá? Ela vai progredir. Umas progridem menos, outras progridem mais, mas todas vão progredir. De 36 a 40 graus é considerado já uma escoliose de moderada a grave. 41 a 50 graus já é considerado uma escoliose severa. Então, nesse caso, eles recomendam os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, mais o uso de colete durante 23 horas ao dia. Passado desses graus, de 51 graus a 55 graus, ou 56 graus ou mais, a gente já considera uma escoliose grave, é muito grave, é muito severa. E o que a gente tem que se atentar é que o risco de progressão, ele aumenta em curvas acima de 30 graus. Então, se aquela criança, aquele adolescente, até mesmo aquele adulto, ele tem mais que 30 graus de escoliose, ele tem uma tendência maior de seguir progredindo com essa escoliose do que os que têm uma escoliose mais leve, mais moderada. Quanto maior a curva, maior a chance do paciente progredir. E quanto menor a idade do paciente, maior é a chance desse paciente progredir também. Por quê? Porque essa criança, ele não entrou ali na fase da puberdade. Vão ser disparados hormônios que são possíveis causas da escoliose, que vão talvez facilitar para que essa escoliose venha a progredir ainda mais. Porque é exatamente no momento do estirão, no momento do crescimento, que essa escoliose, ela se apresenta de forma agressiva. E a doutora Patrícia, ela mencionou ontem, para quem não estava aqui, que em casos de crianças que ainda não menstruaram, no caso de meninas, essa criança, por exemplo, hoje, ela tem 12 anos, ainda não menstruou e ela está com 20 graus. Daqui a 2 meses, ela está com 40, com 50. É muito bom, é muito rápido. A gente não consegue saber em qual momento que isso vai acontecer, essa progressão agressiva. Por isso que entrar com o tratamento preventivo é tão importante. Para que essa criança não tenha que ser colocada ou direcionada para um tratamento cirúrgico. E ali nós temos um ponto de interrogação na palavra programa de rastreamento. Por quê? Se nós sabemos que a escoliose, ela tendencia a progredir de forma severa durante a fase de crescimento. A tendencia não, ela vai progredir durante a fase de crescimento, perdão. E essas crianças, elas estão sujeitas a serem indicadas para um procedimento cirúrgico, se não houver uma intervenção de um tratamento adequado que anteceda a essa progressão, por que não existe, até hoje, um programa de rastreamento escolar para identificar essas crianças com escoliose na sua fase precoce e evitar que essas crianças venham a precisar de um procedimento cirúrgico? Porque fazem parecer que é simples, gente. Porque a cirurgia ela é muito segura. Realmente, hoje em dia nós temos excelentes médicos que tornou a cirurgia hoje muito mais segura do que há muitos anos atrás. Porém, não deixa de ser uma cirurgia muito complexa e com seus riscos. Porque todo procedimento cirúrgico tem os seus riscos. Agora, você imagina abrir uma coluna de uma criança de cima a baixo. E a motivação desse projeto, para quem também não estava aqui, foi o falecimento de uma criança em 2018, num pós-cirúrgico de escoliose.
Então, mais um motivo para a gente ver que não é algo que aconteceu há muitos anos atrás. Não, é recente. Não faz muito tempo. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que entrar nas escolas e a gente tem que atuar na prevenção. Prevenção com tratamento adequado. Porque se essa criança descobre com antecedência e ela é encaminhada para um tratamento onde o profissional não tenha conhecimento sobre a patologia com profundidade, ele pode, mesmo que com a melhor das intenções, fazer com que essa criança progrida e piore essa escoliose. Como a gente consegue, então, identificar a escoliose? Doutora Maria Lúcia, você pode me ajudar, por favor? Eu vou mostrar para vocês um teste simples. É minha modelo, gente. Modelo maravilhosa. Doutora Maria Lúcia daqui a pouco vai palestrar para vocês. Ela é a próxima palestrante que vem na sequência. Mas, posso contar? Ela tem escoliose, tá? Então, a gente vai mostrar que ela veio representando a Fundação Fiocruz e a gente vai mostrar aqui o teste, como que ele seria realizado. Doutora, você pode colocar as mãozinhas? A gente solicita para a criança que ela mantenha os seus pés alinhados na linha do quadril, pezinho para frente, alinhado. Geralmente as crianças pisam assim, né? Então a gente pede para alinhar ali na linha do quadril. Geralmente a gente coloca no meinho alguma coisa para dar um direcionamento para essa criança, para ela saber onde pisar. A gente solicita para ela juntar as palminhas das mãos, deixando o terceiro dedo junto, em união um com o outro. E a gente solicita que essa criança faça uma flexão. A criança faça uma flexão do tronco anterior. Então agora, doutora Maria Lúcia, eu vou pedir para a senhora, por favor, virar de costas para o público. Faz o mesmo movimento, doutora Maria Lúcia. Junta as mãozinhas, flexiona o tronco para frente. Conforme essa criança vai descendo, eu não vou fazer ela ficar fazendo toda hora, mas conforme essa criança vai descendo, a gente vai conseguindo visualizar. Sobe só um pouquinho para mim, por favor. Vocês percebem aqui que esse lado dela é mais alto que esse? Vocês conseguem visualizar isso? Tem crianças que a escoliose dela vai estar mais aqui, por exemplo, na região lombar. Então, esse lado vai estar mais alto do quadril e esse lado aqui ele vai estar mais baixo. A torácica a mesma coisa. Pode levantar, meu amor, por favor. Obrigada, viu? E esse é um teste simples, rápido, que qualquer pessoa que não necessariamente seja profissional da área da saúde pode realizar na sua casa e pode identificar precocemente uma possível escoliose no seu filho, no seu sobrinho, neto, enfim. E a partir dessa visualização de alguma alteração, procurar um especialista que esteja capacitado para poder investigar se realmente ali existe um diagnóstico de escoliose. Isso é fundamental e é isso que a gente quer levar para dentro das escolas, porque é tão rápido, é tão simples. Por que não existir um programa desse dentro das escolas para identificar essas crianças precocemente? Deixa eu pegar de novo o passador aqui. Então, esse é o teste de Adams. O outro instrumento que nós temos para ajudar a gente aí a rastrear uma escoliose é o escoliômetro. A gente passa esse escoliômetro, que é esse azulzinho que vocês estão vendo aqui no meio, em cima dos processos vertebrais dessa criança. Tá? Os processos vertebrais são isso aqui, ó, gente, das costas. Vocês veem os ossinhos nas costas, principalmente pessoas mais magrinhas conseguem visualizar bem esses ossinhos. Essa criança, quando ela faz a flexão anterior do tronco, esse adolescente ou esse adulto, a gente consegue pegar esse escoliômetro, passar ele ali nesses processos vertebrais e a gente, se encontrar um valor de angulação desse escoliômetro maior do que 5 graus, a gente também vai aí acender
um sinal vermelho para encaminhar essa criança para uma radiografia panorâmica. A partir da radiografia panorâmica, a partir da angulação do POB, que é aquilo que eu expliquei para vocês, a gente vai conseguir efetivamente falar se a criança ou o adolescente ou o adulto tem ou não escoliose e quantos graus ele possui de escoliose. As alterações estruturais eu já mencionei para vocês, né? Mas aqui vocês podem visualizar um caso mais grave de escoliose. Então, aqui eu não tenho aquele vermelhinho, mas vocês podem visualizar ali, mesmo que sem o laser, aquelas escápulas que alguns conhecem como pá. Meus pacientes adoram falar isso. A pazinha das costas. Então, as pazinhas das costas ali, você vê que uma está mais alta e mais evidente e outra está mais baixa. A gente consegue visualizar isso. Ali a cintura que eu falei, né? Uma mais cavada, outra mais reta. O desalinhamento, né, que eu mencionei para vocês, do eixo da cabeça para o quadril, a gente consegue visualizar claramente ali também. De perfil, quando a gente olha essa mesma adolescente de lado, a gente consegue visualizar ali uma lombar praticamente reta. Se essa criança fizer uma flexão à frente e a gente colocar um copo de água ali em cima, esse copo fica, porque está uma tábua, aquela coluna ali. A parte de cima, por conta da gibosidade, que nada mais é do que a rotação vertebral e das costelas que acontecem, né? Ali ela está bem evidente. E ali, quando flexiona o tronco, olhando de cima para baixo, como eu mencionei para vocês, a gente consegue ver a alteração da rotação, que é essa gibosidade efetivamente, né? Essa região mais alta das costas. Aqui, sair da frente de vocês. Aqui a gente consegue ver todos esses pontos ali com as risquinhos. Acabou que ficou clarinho ali, não dá para me enxergar direito, devia ter usado outra cor. Mas a gente consegue ver ali, ó, os ombros assimétricos, que nem eu mencionei, um ombro mais alto que o outro, as escápulas também assimétricas, o triângulo de Thales, que nada mais é do que esse afastamento de um braço do lado da cintura para o outro, a curvatura acentuada de um dos lados, uma cintura mais cavada de um lado, do outro não. Os quadris assimétricos, que em alguns casos a gente vai encontrar, em outros talvez não, que é um quadril mais alto que o outro, tá? Talvez vocês não encontrem todas essas alterações em casos de escoliose, porque tem pessoas que só têm uma escoliose torácica, tem casos que só é uma escoliose lombar, tem casos que é escoliose em S, você vai encontrar todas elas. Mas esse é o padrão para que vocês, se vocês encontrarem alguma coisa dessas, já acendam uma luz vermelha e procurem ajuda. Plano sagital, então, ó, ali, ó, por exemplo, essa pessoa da última imagem ali de top branco, ela já possivelmente não tem uma escoliose ali, mas eu coloquei ela ali para poder exemplificar para vocês o que é uma retificação. É aquilo ali. A coluna fica reta, você não visualiza curva nenhuma, fica totalmente reta, tá? Ali é uma hipercifose, a foto do meio, né? Então é aquela curvatura da torácica aqui bem acentuada. E aqui nós temos uma retificação na região torácica só de um lado, e do outro lado a gente só visualiza a escápula, que é a pazinha, que é a rotação. Então é mais ou menos isso aqui, como se vocês estivessem vendo as costas do paciente totalmente reto, e do outro lado vocês estão visualizando esse meu lado aqui, só por conta da rotação que eu tenho. Mas eu estou retificada. Não deixo de estar retificada, tá? E uma coluna normal, com as suas curvas fisiológicas, seria aquele exemplo que está ali. Então, aqui o plano axial, exemplificando para vocês mais uma vez, ali tem uma vértebra desenhada, né? E ali, a parte mais alta, a gente considera o lado convexo, e a parte mais baixa, a gente considera o lado côncavo, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Tô aqui de frente, lado convexo. Lado côncavo. Lado côncavo é onde a cintura vai estar mais acentuadinha, tá? Quais as alterações, então, degenerativas que podem ser causadas em decorrência de uma escoliose?
Várias, né, gente? Várias. Artrose, hérnia de disco, espondiloristese, estenose, várias patologias podem ser causadas mediante essa alteração, essa condição que fique ali por um período muito longo. Essa pessoa, ela vai, conforme isso vai ali ficando durante muitos anos, persistente, começa a ocorrer a famosa deformação a nível vertebral, né? E aí já vira uma patologia, como eu já mencionei para vocês antes. Não é mais uma condição. Por isso que a gente tem que entrar com tratamento preventivo. Acabei de falar das degenerações secundárias à escoliose. Quando realizar o tratamento, então? Essa tabela a gente tirou da SRS. SRS significa Escoliose Research Society. É uma sociedade médica, exclusivamente médica. A SOSORT é uma sociedade interdisciplinar. Então, lá dentro, nós temos todos os procedimentos ideais para o tratamento da escoliose, porém, a nível de tratamento conservador. A gente não fala de tratamento cirúrgico. A SRS é uma sociedade completamente médica que vai falar especificamente de cirurgia. Porém, eles falam que menor que 20 graus, uma criança de 10 a 12 anos tem 25% de chances de progredir. Uma criança de 13 a 15 anos, com menos que 20 graus, tem 10% de chances de progressão. E uma criança acima de 16 anos de idade, 0% de chance de progressão. Eu vou chegar mais perto aqui só para ficar pontuando, porque falar sem o laser fica difícil. Então aqui, nessa parte aqui, eles estão falando que com menos de 20 graus, uma criança que tenha de 10 a 12 anos tem 25% de chances de progredir. Eu vou focar nessa parte especificamente, tá? Não vou nem chegar no de 20 a 30, que ali essa porcentagem ela dobrou. Eu vou ficar lá em cima ainda. Por que, então, se está na tabela da SRS, que é um consenso entre todos os médicos, porque se aqui está dizendo que se for diagnosticado com menos de 20 graus e a criança tiver de 10 a 12 anos, ela tem 25% de chance de progressão. Bater o martelo. Se eles bateram o martelo, por que muitos até hoje ainda indicam observação? Isso aqui é deles. É um consenso internacional dos médicos. E por que você passa por alguns médicos ainda hoje e é orientado para esse pai, para essa mãe, para esse familiar, para observar? Não pode, gente. A gente não tem que observar a progressão para ficar pior e aí essa criança ser encaminhada para uma cirurgia. A gente não tem que observar. A gente tem que tratar. É fundamental tratar. Só um minutinho. Então, qual a visão do tratamento conservador no Brasil? Natação, pilates clássico clínico, RPG, cinesioterapia e musculação. Quando você passa por um médico, todos esses tratamentos, eles indicam. Pouco se fala, e eu vou dizer praticamente nada, porque até hoje só veio uma paciente minha com indicação de médico, que foi através de um dos palestrantes que vai estar aqui, que é o Dr. Gabriel Bessa, mas além dele, nenhum médico nunca me indicou paciente com escoliose. Na verdade, eles tiveram que procurar muito para entender qual era o tratamento ideal para uma criança diagnosticada com escoliose. E aí eles acabam, depois de muita pesquisa, depois de muito garimpo na internet, eles acabam descobrindo que existe um fisioterapeuta que tem uma formação em exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. E que essa formação é o nível 1 de evidência científica para resultado. Com o que a gente tem hoje,
de estudos científicos disponíveis, esse sem sombra de dúvidas, dentro da SOSORT, é o que tem mais resultado a nível de tratamento conservador para a patologia da escoliose. A gente precisa rever isso, né? Aí acabei de falar para vocês que a ciência recomenda, né? Que é a SOSORT. Essas são as 7 escolas, que a Patrícia vai se aprofundar um pouco mais, que é as 7 escolas que o profissional de saúde pode procurar, fisioterapeuta, para se aperfeiçoar e saber devidamente como tratar uma escoliose quando aparecer um paciente. Aqui eu já falei, né, que é uma necessidade de consenso. E aqui é só uma informação que eu gostaria de passar para vocês, né, e um alerta, principalmente. Nenhuma escoliose começa com 50 graus. Nenhuma. Toda escoliose, ela um dia foi leve. Se a gente trabalhar na prevenção, a gente reduz a praticamente zero, a não ser em casos, né, daqueles 1%, mas fora isso, a gente não vai ter mais que ver crianças operadas, nem adolescentes e nem adultos, se a gente tiver esse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje. Conclusão: é dever e compromisso do profissional da saúde se manter atualizado, buscando sempre oferecer saúde e bem-estar para o seu paciente. Que esse compromisso e esse dever do profissional de saúde seja verdadeiramente honrado por todos eles. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Agradeço. Muito obrigada, Michele, por todo o seu apoio e por toda a sua visão aí para essa parte tão negligenciada até então. Obrigada. Nosso intérprete vai tomar uma aguinha, senão a escoliose dele vai atacar. Convidamos a nossa quarta palestrante, a doutora Maria Lúcia Macedo Cardoso, que falará sobre itinerários terapêuticos no tratamento da escoliose. Bom, boa tarde, gente. Desculpa, que dia foi cedo, né? Leandro, avisa que é a última palestra da manhã e nós vamos abrir para as perguntas depois. A doutora vai realizar a última palestra da manhã e a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês tiverem, já deixam os papelzinhos aí com as perguntas, que logo vai estar passando a pessoa para retirar. Então, bom dia, gente. Bom, primeiro queria dizer a minha alegria de estar aqui compartilhando com todos vocês o que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né, sobre escoliose. Agradecer muito a vereadora Michele Quintas, que foi, né, é muito louvável, né, alguém que esteja numa posição de representação do povo estar realmente fazendo alguma coisa que beneficie, né, e melhore a qualidade de vida das pessoas. Então, eu queria, assim, né, agradecer muito essa oportunidade. E a Priscila, né, que esse furacão aí, que mobilizou, né, todos nós que estamos aqui, né, as duas, essa dupla aí, e, obviamente, né, o governo, né, daqui do município, né, de bancar, de estar junto, né, e, sobretudo, todos vocês, né, as universidades estarem envolvidas é fundamental, e os profissionais de saúde, de toda a rede, né, de saúde do município e dos municípios, né, ao redor também. É fundamental essa confluência de interesses e de forças, né, porque todos nós aqui somos poderosos, né? Então, a Priscila já deu spoiler, né? Eu não sou da área de saúde, eu sou antropóloga, né, cientista social,
Só que eu trabalho numa instituição de saúde, que é a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, há mais de 10 anos com saúde pública. Né? Convivo com essa escoliose há 50 anos, né? Fiz tratamento conservador aí durante toda a adolescência e nos últimos 6, 7 anos venho tratando com a Patrícia e daí surgiu a ideia da gente começar a fazer algumas pesquisas juntas e no final nós criamos um grupo de pesquisa multidisciplinar, né? Somos 11 pessoas hoje, né? Temos uma parceria com o Instituto de Escoliose e estamos fazendo uma pesquisa que ela para usar o jargão aí da ciência, é quali-quanti. É uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Qualitativa no sentido que a gente não vai produzir, é muito difícil a gente ter uma noção de quantas pessoas têm escoliose no país, onde estão, em que condições. Então, nós fizemos um questionário online durante a pandemia, né, e divulgamos nas redes sociais para que fosse respondido por pessoas com escoliose com mais de 50 anos. Por quê? Porque nós queríamos conhecer o que a gente chama, né, dentro da saúde coletiva, os itinerários terapêuticos. Ou seja, que caminho a pessoa percorreu para tratar a sua escoliose no Brasil. Né? E essa ideia surgiu por quê? Porque a gente viu, primeiro, né, que a desinformação dentro que a gente via nas redes sociais e também, né, no caso, com os pacientes, uma desinformação muito grande e um conflito de informações, o que é mais, né, complicado, mais difícil para lidar. Ontem a gente falou um pouco disso, né? Então a gente queria justamente compreender como é que se dá esse caminho de tratamento, porque o nosso objetivo final, né, pretensioso, muito pretensioso, mas, né, de alguma forma a gente vai chegar lá, é que um tratamento conservador de escoliose dentro do Sistema Único de Saúde seja feito um tratamento de qualidade. Justamente para evitar o quê? A cirurgia, né, a gente tem cirurgia, indicação de cirurgia em 50% dos casos, quando deveria ser, não é nem 1%, a Priscila falou 1%, né, porque a gente acaba arredondando, é mais fácil da gente visualizar, mas pela literatura, a gente 0,2% dos casos inevitavelmente teriam que fazer cirurgia, ou seja, a escoliose vai progredir de uma forma que não tem jeito. Né? Então a gente quer conhecer esse caminho que as pessoas fizeram para a gente buscar todas as informações que estão disponíveis dentro do SUS sobre o tratamento de escoliose. Então, nós temos um trabalho estatístico de forma paralela e também entrevistar pacientes, familiares, fisioterapeutas e médicos. Né? Quer dizer, pessoas que tratam as pessoas com escoliose e as próprias pessoas com escoliose e seus familiares, porque às vezes, né, um adolescente não quer falar, não quer, né, é muito tímido e a gente pode também conversar com a família, até porque a família é fundamental no tratamento. Então, o que eu vou mostrar aqui, gente, primeiro, a pesquisa está em andamento, então nós ainda não temos uma análise profunda, né? Temos algumas tendências que já são visíveis e que elas confluem com aquilo que a gente primeiro vê na prática e depois a gente vê também nos estudos científicos. Tá? E eu acho que dá para a gente dialogar muito com o que a Priscila já apresentou e do que a gente vai apresentar aqui diante. Aqui, como eu falei, a nossa equipe é multidisciplinar, aqui para a nossa equipe, né, somos tem fisioterapeutas, médicas, estatísticas, estudantes, né, de várias áreas e cientistas sociais. Tá? E se agregou à nossa equipe um rapaz que é técnico lá na Fiocruz e que achou o nosso site e ele tem uma escoliose muito grande e falou, eu quero colaborar de qualquer jeito. E ele hoje faz um papel muito importante na equipe.
Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei que os números vão estar meio ruins, esse questionário online que nós fizemos, 269 pessoas responderam, todos maiores de 15 anos, de 22 estados do Brasil. Então, a gente chama de uma amostra de conveniência porque a gente não tem como definir qual seria a amostra ideal, né? Porque a gente não tem uma estatística que diga quantas pessoas têm escoliose no Brasil, em que lugar. Não tem, óbvio, né? Não tem. Então, nós temos estatísticas de tratamento, né? Então, nós divulgamos esse questionário online, nas redes sociais, em grupos de Facebook de pessoas com escoliose, e respondemos, a gente deixou aberto durante o período 269 pessoas, maiores de 15 anos. 91% eram mulheres e 9% homens. Um pouco acima da média, né, que a gente vê na literatura, que diz que a escoliose idiopática do adolescente atinge mais ou menos 80% a 85% das mulheres. Como também é um número, a idade é um pouco mais avançada, e a gente sabe que a internet também tem um viés aí, quer dizer, nem todo mundo tem acesso à internet, então nós temos uma amostra que a representação das mulheres é um pouquinho maior do que a gente vê na literatura, né? E da mesma forma com relação ao quesito raça-cor, né? 58% das pessoas que responderam eram pessoas, né, brancas, né? Isso segundo aquela classificação do IBGE, 33 pardas, 8% preta e 0,5% amarela. Uma representatividade um pouco maior de pessoas brancas. Né? Vai passar. Então, aqui são os nossos... Isso aqui, olha, vocês estão recebendo de primeira mão, tá? A sistematização, a organização desses dados, dessas informações que nós coletamos no questionário. Ainda é preliminar. Então, eu peço, por favor, que vocês não considerem isso aqui como uma verdade final e absoluta, tá? São resultados preliminares do nosso estudo. Tá? Então, o que nós... A gente perguntou quais os sinais, o que fez com que a pessoa percebesse que tinha uma escoliose, né? E as respostas que foram mais, né, as principais foram um ombro mais alto que o outro, né, que a gente já viu, essa assimetria do ombro, né? A corcunda, a gente botou corcunda, ogiva, né, quer dizer, tem uma gibosidade, um calombinho nas costas, né? Um lado da cintura diferente. Essa resposta tão alta nos surpreendeu, porque nem sempre é tão visível. Mas aí a gente percebe como a grande maioria de mulheres, e a cintura para as mulheres é uma característica importante, né? Então, perceber que a cintura de um lado está mais entrada que o outro é um alerta. E isso é interessante para a gente tomar em conta, né? Dor nas costas, também na literatura, é muito comum a gente ver que a escoliose não dói. Não é bem assim, né? Eu acho que mais ou menos 35% das pessoas disseram que descobriram a escoliose porque tinham dor nas costas, né? O tronco torcido, né? Essa sensação de que você está assim, né? Ou assado, né? E uma perna mais curta que a outra, né? Então, isso daí são as percepções que as pessoas tiveram do seu próprio corpo, ou que outras pessoas tiveram sobre o seu corpo, né? Ontem a gente conversava com um rapaz, a avó viu as costas dele. Isso é muito comum. A mãe, né? Uma colega minha, durante a pandemia, um dia viu a filha sem roupa e ficou impressionada como ela estava torta, né? Então, a avó, mãe, né, as pessoas que estão próximas também têm essa percepção, né? E aí vem a outra pergunta do questionário, né? Justamente, quem descobriu a sua escoliose? E aí as mães, né, estão em alta aqui. A mãe, né? 40% das pessoas disseram que foi a mãe, né?
Médico, 33%, né, o que é relativamente baixo, né? A própria pessoa, que é essa autopercepção, né, foi em torno de 16%. O pai, né, que ficou com só 8%, né, como os pais observam, né, menos as filhas, e sobretudo as filhas meninas, né? É interessante a gente ter essa percepção aí do que é, né, as diferentes... como é que se dão as relações, né, na família. E eu botei ali professor de educação física, que só tinha 4%, mas porque seria fundamental que os professores de educação física tivessem essa percepção e essa sensibilidade, né? Então, assim, isso daqui a gente está falando de percepção, mas é importante porque nos alerta de como as pessoas chegam, né? O que leva as pessoas a procurarem uma assistência médica, né? E eu queria só ressaltar aqui, depois a Patrícia pode, né, só confirmar do ponto de vista, né, médico, né, e da fisioterapia, que esses sinais da descoberta, ou seja, botar um ombro mais alto que o outro quando tem uma corcunda, né, quando a cintura está mais entrada que a outra, são sinais de uma escoliose que já está relativamente avançada, né, moderada, eu diria, pelo menos, né? Ela não está nos estágios iniciais, porque esse é um problema, gente. Nos estágios iniciais, a percepção é muito sutil, só quem tem um olhar treinado vai perceber, né? Então, e aí são dois dados que são muito importantes. Primeiro, a idade que se descobriu a escoliose. A média, né? Porque a nossa amostra né, relativamente grande, mas são 13 anos e meio, tá? 13 anos e meio, as meninas já passaram, né, em geral, já passaram da menarca, já estiveram estirando o crescimento, e é quando a coisa aparece, né, que tem a ver com aquelas características que a gente viu antes, né? E também outra coisa, o local onde fizeram o diagnóstico, na rede pública, né, no SUS, 40%, e na rede privada, em torno de 60%. Tá? Isso também é importante quando a gente vai pensar em política pública, né? E aqui são 3 quadros que a gente vai levar um tempinho aqui para analisar. Vai depender do tempo que eu tenho. Aí é bom que a Priscila falou logo antes, então a gente vai ver o grau pobre da descoberta. Quando se descobriu que tinha escoliose, porque a gente focou um pouco esse momento da descoberta da escoliose. O grau que a pessoa tinha quando descobriu, 20%, só 20%, tinha de 10 a 25 graus, ou seja, aquela fase inicial que bastaria tratamento fisioterapêutico, tá? O grosso mesmo, né, 57%, tinha entre 26 e 45 graus, ou seja, numa escoliose moderada que combina com aquele dado anterior de como o corpo, né, como é que percebeu que tinha escoliose. E aí, esses 57%, né, poderiam ser tratados com exercícios fisioterapêuticos e uso de órtese, de colete, né? E 23% já estava num grau muito elevado. Quer dizer, descobriu a escoliose quando já estava com mais de 45 graus e já haveria uma indicação de cirurgia. Quando, gente, vamos lembrar que só 0,2% das pessoas precisam necessariamente chegarem a esse nível. Quer dizer, esses 45% aqui, esses 23% poderia ser reduzido, né, a 3%, a menos, né, a 1%. E aí, quando a pessoa vai, né, tem a primeira consulta, tem as primeiras indicações de tratamento, o que acontece? Tá? 65% da indicação é
para fazer fisioterapia. Aí, bacana, né? Lembra, os 20 ali, a gente soma os 20% com os 57, dá 77, até é pouco, né? 42% indicam o uso de colete, tá? Ou seja, um pouco abaixo do que deveriam ser, né? A gente, dali da nossa amostra, 57 pessoas estariam num grau de escoliose que seria necessário usar colete, no entanto, só 42% dos profissionais indicaram o uso de colete. Entretanto, né, 50, eu não consigo enxergar aqui, mas se não me engano, 58% indicaram cirurgia, quando a gente só tem 23% das pessoas com um grau que precisaria de cirurgia. Entendeu? Então, o que a gente vê hoje, a realidade hoje do Brasil, e que isso daí combina com o que a gente vê, né, nos grupos, o que a gente vê nas estatísticas, é que a cirurgia acaba sendo o tratamento mais indicado. Por quê? Porque ele vai ser, primeiro, o tratamento conservador, ele não é de qualidade. Os coletes que a gente tem disponíveis, sobretudo no SUS, é o mesmo colete que eu usei há 50 anos atrás, de pior qualidade, né? Porque as oficinas ortopédicas, quem conhece aqui sabe, né? No Brasil inteiro só tem 38 oficinas ortopédicas, né? Que tem um orçamento mínimo, né? Que tem uma formação também defasada, né? Dos profissionais. Então, os coletes que a gente tem, né? Dentro do serviço público, ele é um colete de baixa qualidade. E o que significa com isso? O adolescente não vai querer usar um colete, né, que incomoda, que é feio, né, que demora para ser feito, enfim. Mas, sobretudo, que é feio, visível e que incomoda e que não tem o efeito que se espera, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar na qualidade desse colete, né? E, por último, que é interessante, quer dizer, aquele segundo quadro é quais os tratamentos indicados. Na terceira, é o que efetivamente as pessoas fizeram. Ou seja, é interessante, e aí, olha, o grupo de fisioterapeutas era necessário fazer fisioterapia com né, com a maioria, foi indicado fisioterapia na maioria, e efetivamente todo mundo fez fisioterapia, né? Sabe-se lá quais fisioterapias, mas fizeram, né? Aliás, a gente sabe, porque aí é um detalhamento dos dados que a gente aqui não dá para mostrar. Mas, no entanto, vocês viram, né? Precisaria de colete 57%, só 42% o médico indicou, e, efetivamente, só 28% das pessoas usaram, né? Então, aí explica, né, também por que vai para a cirurgia. Entende? Está claro isso, gente? Vocês estão entendendo? Então, e a cirurgia, que também é interessante, né? Houve uma indicação muito alta, mas, efetivamente, não foi todo mundo que fez cirurgia. Menos da metade que teve uma indicação não fez, porque também sabe-se o risco, o medo, a dificuldade, aí tem mil fatores, né? As filas de espera no SUS chegam a 8 anos, né? Fazer isso na rede privada, quem tem um plano de saúde consegue, quem não tem vai fazer vaquinha para fazer, como a gente vê, né? Muito. Então, a cirurgia em si tem uma série de fatores que, né, além do medo, do desconhecimento, né, também o do risco, né, o risco muito alto não, mas é um risco alto, né, e não se sabe também o que vem depois, né. Eu sei que meu tempo está acabando, mas eu vou aqui só fechar aqui. É interessante também a gente pensar que, embora 40% das pessoas tenham começado a se tratar no SUS, efetivamente só 28% se tratou no SUS. Ou seja, entrou no SUS, mas não conseguiu se manter dentro do SUS.
E isso, para a gente, é uma reflexão muito importante, né? E ali também as pessoas que foram importantes no tratamento. Vocês lembram que a mãe que descobriu 40%, o pai estava em 8%. Né? Aqui, a gente vê que, né, a mãe é importante, mas o pai também é importante, né? Os irmãos, os parentes, os amigos, o médico e fisioterapeuta estão ali, ó, juntinhos, tá? De importância, né? Psicólogo, que deveria estar dentro dessa equipe multidisciplinar para tratar a escoliose, que não está, né? E outros profissionais, outras pessoas, né? Amanhã vou falar um pouco sobre essa questão da integralidade no cuidado na escoliose. E, por fim, tá? O que acontece entre aquele diagnóstico inicial, o tratamento e a alta, entre aspas, né? A alta porque a escoliose é uma doença crônica. Ela vai acompanhar a gente a vida toda. E a gente tem que aprender a lidar com ela, né? No Rio fizeram um projeto Coluna Reta. A coluna reta é uma utopia, não existe, não é nem utopia, é um erro de concepção, né? O que é reto é o nosso alinhamento, é o nosso equilíbrio, né? A gente sentir que está aqui alinhado. A coluna está toda tortinha lá por dentro, mas eu estou me sentindo alinhada, né? Estou me sentindo, né, equilibrada, né? E isso daí, para quem vive a escoliose, é impressionante a diferença na hora que a gente se sente alinhado, né? Porque é interna, todas aquelas questões neurológicas, musculares, etc., elas são reais, a gente sente isso, né? Então, o que acontece nesse meio tempo? Uma insegurança muito grande, né? E uma insegurança, né, e medo pela falta de conhecimento, né, sobre a sua própria condição, os tratamentos que existem e o prognóstico. O que vai acontecer comigo? Né? Outro dia eu estava conversando com uma moça, ela, esse negócio de escoliose, qual o perigo que tem, né? Porque me disseram que eu tenho escoliose, ela tinha medo do que poderia acontecer, né? Então, essa questão do prognóstico, do que vem depois, é muito importante. Vou ficar grávida, né? E aí? Eu mesmo sou uma que eu morria de medo de ficar grávida. Não sabia o que ia acontecer. E olha que eu fui tratada na época com um cara muito bom. Enfim, fiz o que era possível naquela época, né? As informações desencontradas, né? Isso daí é muito ruim para qualquer doença, né? A gente fica absolutamente perdido. E a gente tem que pensar que a escoliose idiopática do adolescente, né, e a infantil, e da criança também, são os pais que são os responsáveis, né, pelo tratamento, que estão à frente. E imagina a insegurança que dá nos pais quando houve informações absolutamente desencontradas. E hoje, além do mais, nós temos o Dr. Google, né, como se diz, que tem uma enxurrada de informações de tudo quanto é tipo. E a gente saber reconhecer, que ontem a Patrícia falou um pouco sobre isso, que tipo de informação é de qualidade, ela está baseada em evidências científicas, o leigo não sabe, gente. Não sabe. Eu mesma, que sou pesquisadora mais da área de ciências sociais, quando eu olho uma pesquisa na área biomédica, eu tenho que estar, né, eu fico em dúvidas, né? Então, a gente, aos poucos, vai aprendendo. Mas, imagina para uma pessoa que não é da área, né? Então, essa insegurança é muito grande, né? A outra coisa é a vergonha e o bullying, né? Agora é bullying, mas a gente sabe, quer dizer, um adolescente, vocês imaginem, que tem vergonha de mostrar o seu corpo, né? Isso daí causa, né, introspecção e um retraimento, inclusive a dificuldade para procurar tratamento e a desconfiança do tratamento. Então, a relação com o corpo, né, do adolescente, todo mundo sabe, né, é muito mais complexa, né, da gente entender e afeta
qualquer tipo de tratamento. Então, é muito, né, é fundamental que esse diálogo com o adolescente, a adolescente, né, do terapeuta, ele tem que ser um diálogo com muito cuidado, né, e com uma habilidade de entender como é que funciona aquela cabecinha em formação, né? Como ele está lidando, está aprendendo a lidar com o mundo. E aquilo ali, o tratamento, esse tratamento, o tipo de tratamento, vai influenciar a vida toda, né? As coisas, né? As frases, a gente, né? O Patrícia, a gente conhece, as frases que se diz, o que se diz, as palavras que se usam, aquilo ali entranha na pessoa que vai acompanhar a vida toda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu tenho uma coleção de frases que eu um dia ainda vou escrever todas elas, né? Porque e a gente, né? Qualquer um de nós aqui vai saber, né? Dizer coisas que ouviu sobre a sua própria saúde e que influenciaram a sua vida, né? Então, vocês, sobretudo os que estão se formando como profissionais da saúde, têm que estar atentos com o seu discurso. E para quem vocês vão falar, o que vai falar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, só para brincar um pouquinho. Eu fazia balé quando tinha pequeno, né? Então, quando eu tinha uns 12 anos, a professora de balé me levou para um cantinho, depois da aula, falou para fazer aquilo que eu fiz hoje, né? Me curvar assim, e falou a seguinte frase para mim. Eu tinha 12 anos. 12 anos há 50 anos atrás, vocês podem imaginar, né? O que era. Você tem um problema muito sério na coluna. Fala para sua mãe te levar ao médico. O que eu falei para minha mãe? Quero sair do balé. Acabou, né? Acabou. É isso, né? Quer dizer, se ela até poderia pedir para olhar e tudo, pega o telefone, naquela época já tinha telefone, fixo, mas tinha. E falava, né, com a minha mãe, né, que foi o que meses mais tarde minha avó, com um olhar de avó, viu e fez, né? Ligou para minha mãe e falou, né? Enfim, então, eu acho que, né, os tratamentos inadequados, e aí tem uma baixa aderência, né, os tratamentos inadequados, principalmente quando não vê o quê? Não vê mudança, né? Não vê, a gente, né, cansa de ver, né, Patrícia, né, pessoas que estão fazendo um tratamento e não vê que aquilo ali está sendo efetivo. Usa um colete, mas esse colete só machuca, e a minha escoliose continua aumentando, né? Faz o exercício e continua piorando. Então, porque às vezes a piora não é diminuir o grau, a piora é segurar a evolução da escoliose e a pessoa se sentir equilibrada no seu eixo, né? Então, isso daí é que a baixa aderência ao tratamento muitas vezes se dá ao tipo de tratamento e da forma como o profissional lida com o adolescente, né? Enfim, e essa insegurança, a questão toda financeira, que a gente já falou, que está por trás, é a insegurança com relação ao futuro, né? Tudo isso aí está no meio da história. Então, só para a gente fechar, como as redes sociais têm sido importantes nessa relação dos adolescentes com a escoliose, né? A gente fez essa pergunta, quem está, né, nas redes sociais de grupos relacionados com a escoliose, e quanto era 85% das pessoas estavam nesses grupos, né? A maioria no Facebook e Instagram, e estavam por quê? O que motivava estar ali, né? Então, veja só, a busca de conhecimento e a troca de experiência era uma das principais motivações. E a outra, sentir a sua identidade, sentir como pertencendo a um grupo. O adolescente, então, precisa estar, né, enturmado. Então, esses grupos, né, de escoliose que existem no Facebook, Instagram, etc.,
dão esse sentido de pertencimento a esses adolescentes. Né? E por isso que é importante também a gente ter em conta que as redes sociais são, hoje em dia, uma realidade, né, fundamental, importante, sobretudo quando a gente vai tratar com esse público. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que divulga ali. Né? Então, eu fiz uma síntese aqui, mas eu acho que tudo isso eu já falei. Né? Bom, não vou me estender mais. A síntese é tudo isso que a gente acabou de falar. Então, só fica ali para a gente lembrar. Eu queria agradecer muito a vocês. Convido para entrar lá no nosso site, né, da Fiocruz, um site informativo, não tem grandes atrativos, mas vão estar informações, tem bibliografia, e na medida que a pesquisa for avançando, a gente vai colocar as informações lá. Tá bom? Muito obrigada e uma boa aula. Por conta do avançado da hora, nós não teremos a mesa redonda, mas nós iremos responder algumas questões que nos foram elaboradas aqui, vereadora. Pode pôr? A gente pede às palestrantes, por gentileza, que venham aqui acima. A gente vai fazer as perguntas e elas respondem conforme... Eu vou começar com a primeira aqui, é uma sugestão, possivelmente endereçada à vereadora. Minha sugestão enquanto profissional de saúde, projeto de lei, Academia da Saúde em todas as unidades básicas com pilates e alongamento. Boa tarde. Salvo engano, quem fez a pergunta foi a Bia, né, Bia? É isso, né? Ela tinha comentado comigo. Na verdade, a gente pode trazer essa indicação à prefeita municipal de Praia Grande e a gente tentar, porque tudo precisa de verba, né, gente? Quando a gente fala em academias, a gente necessita da verba. Mas vamos fazer uma indicação à prefeita para que seja avaliado isso e que a gente tenha a condição de trazer as academias para todas as usáveis. A Marli Francisca Gonçalves fala de corpo falante. Isso. Gostaria de saber o que é desvio de coluna. Quem vai responder? Oi, boa tarde. Quem fez? Marli. Ali, desvio de coluna é quando a coluna, assim como minha colega acabou de falar, sai do alinhamento, do eixo de gravidade. A gente tem 3 planos, né, de gravidade onde a gente pode olhar para o paciente. Toda vez que o paciente está em desalinhamento, em um desses planos, a gente vê um desvio na coluna, que pode ser um desvio presente na estrutura óssea, ou pode ser só um desvio que está vindo da musculatura e depois ela passa a influenciar a parte óssea também. Mas desvio postural é uma coisa, quando é mais relacionado à musculatura, e desvio na coluna é quando você olha o raio-x e você vê ali a estrutura óssea do paciente em desalinhamento. Eu gostaria só de acrescentar uma coisinha, porque no senso comum, né, ou seja, na linguagem corriqueira de não profissionais, muitas vezes é utilizada a palavra, né, o termo desvio de coluna para se referir à escoliose. Né? E a gente tem que tomar cuidado, que a doutora falou que quer dizer, desvio pode ser várias coisas. Né? A escoliose é um tipo de desvio que não é só da coluna, do tronco, né? Mas é muito comum as pessoas se referirem à escoliose como desvio de coluna.
Outro apontamento aqui, dor no cóccix. Não sei se é esse nome. Esse ossinho dói muito quando fico sentado há muito tempo. Geralmente quando participo de palestras ou retiros. Sofro, dói muito. Tem como aliviar essa dor? Desculpe se essa pergunta não faz parte, pois o assunto é escoliose. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, até porque todo mundo ficou sentado há muito tempo, né? Mas esse posicionamento, quando a gente fica muito tempo sentado, a gente leva a uma compressão dessa coluna. E quem está sofrendo lá embaixo? É o cóccix, né? E o cóccix também tem uma angulação, a gente também tem que ter uma boa angulação em relação a esse posicionamento. Então, para você que tem essa dor, o ideal é sempre que você tenha apoios, se você ficou sentado há muito tempo, computador, coloque um apoio nas costas, sente bem em cima dos isquios, né, que são esses dois ossinhos. Se vocês colocarem a mão, vocês vão sentir dois ossinhos. Os isquios são nossos pés sentados, então se a gente sentar neles e não sentar assim, ó, mas muita gente senta assim, em cima do sacro, que é aquele osso maior, e o cóccix está na pontinha. Você fica amassando, comprimindo. Então, muitas vezes é uma postura que você não está, né, bem adequada e que pode levar a essa dor. Existem outras possibilidades? Sim, existem investigar. Às vezes teve uma fratura, uma microfratura na infância, você caiu, você não lembra. É importante, às vezes, ter uma avaliação do médico para pedir um exame, ou então um fisioterapeuta que tenha esse olhar e possa te pedir um exame, para ver se tem algo mais. Mas, às vezes, é só a correção da sua postura, né, de você apoiar nesses dois ossinhos e deixar esse sacro livre, né? Eu até vou mostrar aqui que eu estou falando bastante, acho que fica mais fácil. Então, aqui a gente tem o cóccix, né? Se esse sacro aqui, que é esse osso grandão aqui, você sentar nele, você vai amassar. Muitas vezes isso daqui vai lá para dentro e tensiona também a musculatura que a gente tem aqui. Sacro coccígeo, são vários músculos que a gente tem aqui. Isso também diminui a sensibilidade, a irrigação de sangue. Isso pode levar a dor também, não só do ossinho, mas também toda a musculatura que está em volta dele. Então, deixar essa região livre para que esse sacro possa ir e voltar, ou seja, sentar nos dois ossinhos aqui, vai conseguir deixar ele numa posição mais adequada. Tá? Então, esses apoios são importantes para você que sente essa dor. Acho que era isso. Por fim, qual o tratamento hoje que reduz o grau da escoliose? Qual tratamento reduz o grau da escoliose? A Priscila não está aqui, mas eu vou assumir com todos os cuidados. Os tratamentos, né, que a gente que são reconhecidos, têm evidências científicas, quando é um grau da escoliose, que a gente chama, né, até uns 45, aí depende de vários fatores, de fato, né? Mas, sobretudo, exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, né? Hoje, né, a Patrícia vai falar sobre isso, então venham aqui à tarde, que ela vai estar explicando exatamente o que é isso, o colete ortopédico, né? E, no último caso, cirurgia. Mas esses são os tratamentos, não existem outros hoje. Exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, ou seja, o fisioterapeuta tem que ter uma formação para realizar, né, esses exercícios, que é a grande vantagem que a pessoa pode fazer em casa, né, e ir no fisioterapeuta a cada, né, 2 meses, um mês vai depender do avanço. O colete ortopédico, no caso daquele moderado que a gente viu, e, em último caso, cirurgia, né? Mas mesmo as pessoas que estão fazendo cirurgia ou que vão fazer, podem fazer os exercícios que vai melhorar a sua qualidade, né, de vida e, inclusive, de manter a correção feita pela cirurgia. Só complementar, em relação aos tratamentos, existem muitas abordagens e métodos específicos para isso. Por isso é importante indicar para um fisioterapeuta que tem especialidade nisso, né? Porque senão
se dão exercícios gerais, globais, achando que vai resolver, porque a pessoa não tem formação naquilo. E até para o próprio paciente aprender a fazer aquilo na sua prática diária, porque vai depender muito das autocorreções que o paciente aprende, da consciência corporal que ele vai ter, para dar responsabilidade para ele do que ele vai fazer. Não é só o fisioterapeuta também que vai, não, mas o paciente também tem que ter a parte dele. Então, acho que essa responsabilidade tem que vir ali dos dois lados, né? Eu mesma sou paciente de uma fisioterapeuta especialista em RPG não, em tratamento da coluna, né? E eu tenho as minhas autocorreções, eu tenho alguns exercícios que eu faço, mas depende de mim, para poder evoluir e ajudar, e não evoluir, por exemplo, a minha curva. Então, a gente precisa também ensinar a população, né? A população tem que entender que vocês também podem fazer parte desse tratamento, né? Procurando a pessoa certa, que tenha essa especialidade, mas também você vai ter que comprar essa briga junto para poder se tratar. Não vai cair do céu, não. Vereadora, quer dar uma palavra para encerrar esse primeiro período de hoje? Na verdade, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui presentes, meu muito obrigado, tá bom? Agradecer também as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, acabei de receber uma mensagem super positiva, a gente fica bastante feliz. E eu gostaria de convidar um representante do grupo de Peruíbe, não é isso? Por favor, um representante aqui para entregar uma lembrancinha. Um de Itanhaém, um de Peruíbe, a professora Elaine da FAUS, para a gente entregar a lembrancinha para os nossos convidados e palestrantes, por gentileza. Certinho. O nome da senhora? Professora Andréia Salvador, da Faculdade de Peruíbe. Muito obrigada. Palmas para a Andréia. Vamos entregar, a Andréia vai entregar para a doutora Mariana. Gente, durante a palestra eu acabei esquecendo de mencionar a minha rede social. Hoje eu utilizo o Instagram, @marisanches_fisiointegrativa. Segue lá que sempre tem uns conteúdos legais. Obrigada. Agora eu vou convidar a professora Elaine, que está de rosa. Ai, que linda. Elaine, ela tá minha parceira já há uns 20 aninhos já, que ela me ajuda em todas as ações que a gente faz, né? Eu sou Elaine Piscina Giovannini, sou coordenadora e professora do curso da Faculdade Litoral Sul Paulista e da Unimes, curso de enfermagem. E é um orgulho muito grande estar fazendo parte desse evento, do seminário da coluna e escoliose. Espero que todos possam ter aproveitado. E à tarde estamos aí, e amanhã também, né? Doutora Maria Lúcia. Maria Lúcia, representante da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Tem mais uma carioca que tem, as duas vieram do Rio. Carioca da Clara. E agora eu vou convidar Kleber, né? Anderson, professor Anderson, se apresente. Bem, pessoal, bom dia já, boa tarde, quase, né? Sou o professor Anderson. Eu vim representando a faculdade FASUP de Itanhaém e também a faculdade de Peruíbe, trazendo os alunos aí dos cursos da saúde e também os integrantes do Corpo Falante, que é nosso projeto de terceira idade. Professor Anderson também vem de rosa, em minha homenagem, viu? Vai entregar para a doutora Cláudia. E é isso, gente. E a gente está por encerrado o período da manhã.
Às 14 horas estaremos de volta, até às 18. Ó, fomos crucial, meio-dia agora, tá bom? Conseguimos concluir no tempo previsto. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe. Bom almoço. E voltem!